Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui então para nossa série de vídeos, de entrevistas sobre temas de suprimentos e comércio exterior, da Cagliari Consultoria. Sou o Thiago Finimundi, diretor de operações da TA Finimundi Desenvolvimento Empresarial. E aqui comigo nessa noite, então, Paulo Camargo, despachante aduaneiro, mais de 10 anos de experiência, vai conversar conosco hoje, nessa noite, sobre importação. Nesses momentos de volatilidade do câmbio, nesses momentos de instabilidade econômica, fica a pergunta: será que importação ainda é uma estratégia? Paulo, obrigado pela disponibilidade, boa noite. E aí, Paulo? Boa noite, Thiago. Muito obrigado pelo convite, né? Sempre um prazer poder falar com um amigo aí, principalmente sobre um assunto que nos é bastante familiar, né? A questão da importação já há bastante tempo, como tu disseste, são mais de 10 anos aí na atividade, né? Oriundo da importação, também com conhecimento, né? Na Expo, nas demais etapas de comércio exterior, mas sempre, principalmente, né? Tendo esse carinho maior pela importação e pela complexidade que ela representa para a gente, né? Acho que hoje o cenário da importação, né, aliado à questão também não só da questão do coronavírus, né, da Covid-19 que está afetando todo o mundo, né, digamos assim, e a gente aqui no Brasil que já vinha tentando se recuperar de algumas crises, né, internas também, né, muitas vezes não somente econômicas, mas também políticas, né, vínhamos tentando nos recuperar e agora também sofremos esse baque no início aí de 2020, né, no mês de março, quando a gente já imaginava que ia estar num cenário um pouquinho melhor, né? É uma questão que nosso mercado interno já vinha, né, se reaquecendo, digamos assim, e também as nossas importações, né, de muitos clientes, muitas empresas, na verdade, já vinham trabalhando com um cenário muito interessante na parte da importação. Depois veio a questão do coronavírus e, claro, né, com ela também a questão do dólar, que hoje acabou afetando bastante os negócios, né? A importação em muitas empresas hoje ela se encontra na fase de projeto, né? Ou seja, em total stand-by, parada, para que ali na frente possa ser retomada, né? Acredito que né, o mais rápido possível, principalmente aqui na região sul, né, segundo, né, na questão do coronavírus, que a partir do tempo, do clima ficando um pouco mais quente, a propagação é menor, enfim, né, então isso possa também nos ajudar não só a aquecer o clima, mas também a aquecer o mercado de importação. Excelente, Paulo, excelente. A gente percebe, né, Paulo, que nesses momentos, então a gente tem essa divisão, como tu acabaste de dizer, de que a importação em algumas empresas elas se encontram no estágio de planejamento ou projeto, né, elas ainda não são operações efetivas. Para essas empresas que já importam, né, que faz parte do seu modelo de negócio a importação, a gente percebe, né, olhando para o mercado, que se abriu espaço, talvez essa crise tenha nos trazido algum aprendizado, que é como negociar com os nossos fornecedores, né? Esse momento, quando a gente fala de fornecedores e negociação com fornecedores no comércio exterior, a gente tem que entender que precisa se expandir o rol dos assuntos e que ele vai além de simplesmente conversar com o meu exportador, né? Com o meu fornecedor do produto, da matéria-prima, do que quer que seja, mas que o comércio exterior ele pressupõe, né, de uma rede, uma cadeia de prestadores para garantir esse desenvolvimento, né, desde de homologação das fontes até inspeções, e por fim a parte do transporte internacional e a colocação da mercadoria à disposição da empresa. Como é que tu percebes isso, Paulo, esse processo de negociação dentro da cadeia de fornecimento? Eu acredito que, como tu disseste, né, a questão da importação, principalmente hoje, eu acho que sempre, né, digamos assim, ao longo dos anos, mas principalmente agora, nesse momento que a gente vive, né, que é um momento extremamente difícil para as empresas do ponto de vista financeiro, né, toda a carga tributária que ainda nós temos no Brasil, toda a dificuldade para se manter uma equipe, né, que as empresas hoje têm, não só da área de comércio exterior, mas a empresa como um todo, né, para manter a estrutura funcionando, digamos assim, todo esse custo que a empresa tem, né, mensal para manter toda essa estrutura funcionando, ela também, na parte da importação, ela está sendo cada vez mais revista, né?
se analisando a possibilidade sempre de redução de custos em todas as etapas do processo, né? Como tu bem mencionou, eu acho que a questão do desafio hoje para o profissional de comércio exterior que está entrando na área, ou mesmo aqueles que já se encontram e têm bastante experiência, né? Ele é um desafio diário de negociação, né? Ele tem que buscar cada vez mais ter conhecimento em negociação, e não exatamente só em comércio exterior, né? Claro, o conceito de comércio exterior, o conhecimento, as habilidades, perfeitamente, né? Tem que existir. Agora, a parte da negociação, ela tem que ser levada diariamente pelo profissional, ela tem que estar muito presente no dia a dia, né? Por quê? Porque, como tu disseste, o objetivo sempre da negociação, começando não somente com a negociação com os fornecedores, imaginando, independente do mercado, ela é extremamente importante, né? Buscar você ter essa relação custo-benefício cada vez mais vantajosa. E por vezes a gente imagina assim, poxa, não, acho que, né, essa parte da cadeia eu não preciso mexer, eu não tenho intenção de mexer, né? Porque vai ser um ganho pequeno. Só que são de ganhos pequenos no dia a dia, que ao final do mês, ao final do semestre, ao final do ano, a gente vai ter uma grande economia, a gente vai poder, né, medir esse resultado que a gente teve, né? A negociação com o fornecedor, eu diria que ela é a primeira, a negociação com o produto, né, sobre a tua negociação com o cliente sobre o produto, né, buscar, não digo exatamente pagar menos, né, e ter mais, que seria sempre o objetivo de toda empresa, né, de toda atividade de negócio, mas ter essa proximidade com o teu fornecedor também, para que ele entenda como funciona o teu processo e o porquê realmente tu está tentando negociar aquele produto com ele, né? Aquela redução de valores, aquela, digamos assim, não exatamente só na questão de valores, mas também na questão de formas de pagamento, né? Ou, por exemplo, ampliar o teu prazo de pagamento. Poxa, hoje eu tenho com o meu fornecedor 30 dias. Poxa, será que eu consigo negociar com ele 45, 60? Ou de repente fazer um meio termo disso tudo? Poxa, eu tenho 30, eu quero 60, será que 45 não ficaria bom para ele? Ou menos ruim, digamos assim, e para mim ficaria bom? Então, também são essas formas de negócio que podem ser analisadas, né? Eu acredito que essa da negociação com o fornecedor, ela é, assim, a primeira a ser feita, né? Bem interessante, Paulo. Na verdade, me chamou a atenção um dos tópicos que tu comentaste, que essa questão da manutenção das equipes, né? A gente percebe, olhando para o mercado, né, estando no mercado como nós estamos, a gente vê que tem fundamentalmente dois grandes grupos de empresas, né? Aquelas empresas que têm operações grandes, operações consolidadas, operações sólidas, né? Que já fazem isso há algum tempo, como a gente havia comentado antes, que já faz parte do seu processo. E aquelas empresas que são empresas menores, mas mesmo sendo menores, elas também operam no comércio exterior. Só que muitas vezes, por não dispor, né, de um profissional qualificado para isso, ou então de não dispor talvez do tempo para fazer esse entendimento, ela acaba transferindo ou terceirizando a gestão da sua operação de comércio exterior para o seu despachante, ou então para o seu agente, ou então até para algum intermediário que representa eventualmente aquele exportador aqui no Brasil, para alguma trading company, né? Claro. Esses fatores eles acabam às vezes gerando um custo e aí a empresa acaba pensando, poxa, agora o dólar subiu, o câmbio não está favorável, acho que não vale mais a pena importar. Quando na verdade, né, fazendo coro que tu acabaste de dizer, de que essas pequenas reduções que a gente consegue ter ao longo da cadeia, se a empresa conhece a sua legislação, eu já quero fazer uma ponte para a minha próxima pergunta para ti, né? Se a empresa já conhece a sua legislação, ela conhece seu regime tributário a fundo, ela conhece a sua estrutura, ela consegue entender que essas pequenas reduções lá atrás, lá no começo, elas vão trazer grande resultado aqui na frente, né? Então, te pergunto agora, Paulo, nesse sentido, como é que tu vê o mercado preparado para atender essas demandas, não dessas empresas que já têm as operações sólidas, mas dessas empresas que hoje ainda não importam ou não operam no comércio exterior por medo, por receio, por entender que isso aí é só coisa daquela empresa grande. Como é que tu vês isso, Paulo? Tu vê o mercado preparado para atender essa demanda desse nicho de mercado? Então, o que tu acha disso, Paulo?
Olha, eu acredito que o desafio das empresas pequenas, digamos assim, que tem uma estrutura menor, né, um volume pequeno, ou ainda nem tem esse volume, elas têm uma certa demanda e estão fazendo uma análise inicial para fazer as operações, né? Diferente das empresas que já têm volume, já têm uma operação rotineira, digamos assim, que em teoria sempre fica um pouco mais fácil. Mas se entende que um dia tu vai ter que começar, para poder ter todo esse volume, um dia tu vai ter que ser pequeno e, né, implantar, digamos assim, a tua importação. A questão de terceirização que tu comentaste, dessa parte de importação que algumas empresas fazem, ela é interessante, claro, né? Que é uma forma também que as empresas têm de se inserir no mercado de importação, mas, claro, muitas vezes elas acabam terceirizando e esses pequenos custos que a gente falou de cada operação que poderia serem analisados de maneira mais profunda, digamos assim, né? Que venha gerar esse ganho lá no final no resultado final da operação, né? Muitas vezes eles não são levados tão a fundo assim, né? Por empresas que são terceirizadas, né? Na falta de ter um profissional dentro da empresa que tenha todo esse controle, toda essa gestão da parte da importação, fica um pouco complicado. Eu sempre recomendo assim, a empresa que está começando hoje, ela tem que ter muita certeza, assim, muito conhecimento, como tu disseste, da parte da legislação, né? O que impacta, o que não impacta, o quanto hoje é interessante trazer. Aí pode surgir aquela pergunta, poxa, tratar um profissional, eu tenho que ter algo que me diga assim, poxa, que justifique ter essa pessoa aqui dentro, né? Mas é claro, eu acho que a pessoa ela vai fazer a atividade de importação, mas ao mesmo tempo ela não vai fazer só o processo em si, né? Ela vai ter toda uma análise de quem podem ser os fornecedores, um trabalho conjunto muitas vezes com outras áreas como compras, que é muito usual, né, na parte de importação e suprimentos serem interligadas muitas vezes. A ideia é que essa pessoa faça esse trabalho conjunto com compras, buscando, com suprimentos, buscando desenvolver fornecedores, desenvolver novas opções, novas, enfim, como eu posso dizer, novas opções para a Alternativas, empresa, né? né? Exatamente. Uma maneira que a empresa possa ter um trabalho melhor na parte da importação, né? Então, assim, ocupar esse tempo da pessoa não é exatamente só com aquela operação que vai acontecer, mas principalmente em pesquisa, em análise, né? Em toda essa parte que condiz com o processo como um todo. Esse é o melhor caminho, porque essa pessoa, profissional de comércio exterior, que vai ter o conhecimento específico da legislação de comércio exterior, que por si só, assim como a legislação geral no Brasil já não é algo tão simplificado, né? Ela tendo esse conhecimento da legislação aduaneira, dos impactos que tem a legislação, né? Tanto positivo quanto não tão positivo muitas vezes, o peso que uma multa por desconhecimento de alguma informação pode ter na operação e o quanto isso vai gerar de custo lá no final, né? No teu custo final, quanto a tua margem pode ser, abre aspas, por um erro operacional, que o ideal sempre é ter esse profissional, né, que conhece a legislação, que está pesquisando o mercado, né, que pode ajudar a empresa a desenvolver com as outras áreas internas também a melhor forma de fazer a importação. É receptivo no Brasil, né, para as empresas brasileiras se lançarem a importação. Claro, isso num cenário normal. Hoje a gente está numa situação um pouco atípica pela questão da pandemia, pela questão do dólar extremamente alto, mas num cenário onde a pandemia, né, como estávamos até março, por exemplo, era um cenário ideal também para as empresas pequenas, para pensarem, para poderem desenvolver, né, o seu processo produtivo, né? Perfeito, né? Porque a gente costuma dizer que tem duas razões para uma empresa importar, né? Ou ela vai importar por uma questão de custo, né? Ou seja, a disponibilidade do material ela é mais competitiva lá fora do que aqui, ou ela vai fazer isso por uma questão justamente de tecnologia ou disponibilidade mesmo, que o material não tem aqui no Brasil e aí ele só existe lá fora. Então as empresas, naturalmente, o processo de crescimento delas passa por isso, né? Hoje, queira ou não, hoje o processo de construção de competitividade nas empresas ele passa obrigatoriamente por operar no comércio exterior, né? Não tem mais como ficar isolado fora disso. Uma coisa importante que eu acho que falou, né, Paulo, trouxe na tua fala, em relação à negociação com fornecedores. A gente sabe que talvez
falando especificamente não das empresas pequenas ou menores, mas assim de uma maneira geral, né? Quando a empresa ela acaba transferindo essa responsabilidade de negociar com o fornecedor para alguém que está fazendo isso de maneira, vamos dizer assim, não preferencial, né? Ou então não sendo a sua atividade para a qual ela foi preparada, a gente começa a cair em algumas armadilhas, né? Porque, primeiro, a gente tem uma barreira grande, que é a barreira do idioma, né? Segundo, a gente tem uma barreira que chama-se barreira cultural, porque tem certos comportamentos que a gente tem no processo de negociação aqui no Brasil, que são característicos, a gente sabe desde sempre, porque faz parte da nossa cultura, e tem, né, que lá fora são percebidos como alguma ofensa ou de alguma coisa diferente. E tem também a falta, né? Eu vejo muito claro isso de situações que a gente pega depois em processos já em andamento, que se tivesse o cara com conhecimento lá na negociação inicial, tu resolve. Que são problemas, às vezes, assim, de tipo de embalagem, por exemplo, né? De tipo de certificados que tu precisa, de tipos de licença que tu precisa para aquelas operações, que se tu não negocia lá na origem, no nascimento do produto, né? Quando tu faz isso lá no começo, se transforma. Eu costumo dizer que no comércio exterior, principalmente na importação, acho que tu vai concordar comigo, a maior parte do tempo a gente tem que investir no começo. Quanto mais tempo a gente investe no começo do processo, menos tempo a gente vai gastar no decorrer dele, né? Se a gente, eu digo isso porque eu te conheço já há muito tempo, né? Eu sei que tu também dessa filosofia de que a gente tem que fazer tudo muito certo no começo, para depois ela fluir de maneira tranquila, né? Exatamente. Digamos assim, esse relacionamento com o fornecedor, ele é extremamente importante, né? Porque aqui a gente, né, o nosso cenário brasileiro, na verdade, ele é bastante peculiar. Né, nós temos várias características que outros países não têm. E entre elas, como tu disse, na questão do idioma. Na América do Sul mesmo somos o único país que fala português, os demais todos, né, espanhol. Então, só para dar um exemplo, né? É bastante difícil para outros países, muitas vezes, não só a questão do nosso idioma, mas o entendimento da nossa parte aduaneira, da nossa parte tributária, da nossa parte fiscal. Por que a gente pede, enquanto importação, por que a gente pede para ele fazer o documento daquela maneira, para ele assinar a punho, assinar com caneta azul ou caneta preta, que fosse, não pode ser uma outra cor, porque a legislação nossa impõe isso. Aí muitas vezes o fornecedor diz, poxa, mas eu tô chancelando o documento, estou carimbando lá, né? Mas isso para a gente aqui, isso não serve, né? Então são vários aspectos, né, que acabam levando o dia a dia da questão da importação. O importante é sempre ter tudo isso muito alinhado, como tu disseste. Não se perde tempo no início. Eu acho que muito pelo contrário. Quanto mais próximo tu tiver do fornecedor, quanto mais tu explicar para ele, para que ele entenda o teu processo, quanto mais conhecimento ele tiver sobre o teu processo, melhor. Muitas vezes a gente tem aquela coisa assim, poxa, eu estou perdendo tempo na fase inicial do negócio, né? Mas quanto mais tu alinhar, quando tu estiver próximo dele, como tu disseste, no meio e no fim da operação, tu vai ver que isso valeu a pena. Porque a gente já viu muitas vezes, né, o cliente chegar para a gente, na experiência de comércio exterior que se teve até então, chegar para a gente e colocar o seguinte, poxa, eu já fechei, já embarcou, daqui 5 dias está chegando. É um processo marítimo, é um processo, por exemplo, da China, e aí ele não corrigiu documentos, ele não sabe que classificação colocar. O fornecedor sugeriu essa, porque para ele lá na China essa classificação é mais adequada. Aí a gente vai olhar o detalhe mesmo. Muitas vezes é muito próximo, é verdade, mas teve poucas situações, mas já existiu, que a NCM não tinha qualquer relação com o produto que estava sendo importado. Então é sempre importante, e isso causou o quê? Multas, reclassificações, uma série de exigências por parte da fiscalização que, com certeza, como tu disseste inicialmente, se tivesse sido verificado, explicado ao fornecedor do porquê aquilo, com certeza o processo não teria tido tantos problemas assim. Né? Exatamente. A gente vê muito isso, né, Paulo? E aí até essa semana, por acaso, estava lendo uma notícia, né, na verdade um artigo de opinião, e a pergunta era a seguinte, né? Quanto tempo leva um processo de despacho aduaneiro? Quanto tempo leva? De repente, tu até viu também, é que são horas, são dias? Não, o processo ele leva 5 anos, porque é o tempo que tu tem
que tu pode ser responsabilizado pelas informações equivocadas, né? Que a Receita pode retroagir para te punir, né? Punir no sentido tributário. Exato. Então isso me leva para um outro ponto que eu queria a tua opinião em relação às operações, as chamadas, e tu vai saber muito bem, as operações que sempre foram assim. Né? Não, mas sempre foi assim. Aí a gente tem algumas ideias, vamos fazer diferente, de repente vamos pensar num outro porto, vamos pensar que são, né, taxas portuárias diferentes. O Brasil não tem só o Porto de Rio Grande, né? A gente, embora aqui a gente seja limitado aqui na nossa região ao Porto de Rio Grande, não, tem outros portos aqui perto que a gente pode operar. Não, mas a nossa operação sempre foi assim. E esse sempre foi assim, ele esconde, né? Voltando lá para o começo, ele esconde ineficiências de custo, ele esconde ineficiências operacionais, ele esconde uma série de coisas. Da pessoa, Comodidade da pessoa, exatamente. Então não é porque sempre foi assim que deve se manter, né? Que sugestões tu tem nesse sentido aí, Paulo? Como é que a gente pode mudar esse cenário, né, para as empresas? Pois é, eu sempre digo o seguinte, né? Eu sempre tento me colocar dentro da situação, né? Para que a gente possa sempre tentar fazer a melhor análise possível. Digamos que hoje, por exemplo, eu estivesse entrando numa empresa na parte da importação, a primeira coisa que eu vou querer saber é me colocar a par dos processos, por lógica, né? E saber com quem que a empresa trabalha. Isso pode parecer uma coisa muito simples, às vezes, de dizer, poxa, mas isso a pessoa que vai entrar na empresa, ela vai sempre fazer. Olha, eu já vi situações onde a pessoa não fez. Ela só deixou seguir o fluxo. E depois ela estava respondendo por uma série de problemas que ela nem sabia por que estava sendo cobrada, né? Então, eu sempre digo assim, é bem importante, embora pareça simples, se colocar a par dos processos, né? Tentar buscar, muitas vezes, via sistema da empresa, muitas vezes até com um colega do lado, que já está ali há mais tempo, um histórico das operações. Poxa, por que a gente trabalha com esse despachante? Por que a gente trabalha com essa transportadora? Por que a gente faz processo só pelo Porto de Rio Grande? Ah, mas é que aqui no estado só tem Rio Grande. Nós estamos localizados aqui na Serra. Poxa, mas será que de repente, se eu analisar uma operação por Santa Catarina, que basicamente tem a mesma distância de Rio Grande, será que eu não tenho algum ganho na minha operação? Algum custo reduzido nessa questão de transporte rodoviário, por exemplo? Né? Ou na questão do próprio frete marítimo? Será que não teria uma vantagem? Eu vejo o seguinte, eu faria essa análise, entraria, me colocaria a par dos assuntos e aí verificaria quais são os prestadores da minha operação, né? Quem que participa do meu processo? Quem é o agente embarcador? Ou daqui a pouco não existe um agente embarcador, eu embarco direto com o armador, porque o meu custo, em teoria, vai ser menor, ok? Mas o meu fluxo de informações, o meu follow-up com o armador, ele vai ser tão bom como se eu contratar um agente que tenha qualidade? Ah, não vai ser. Pô, são essas as análises que tem que ser feitas, né? E muitas vezes, como tu disseste, né? Eu até complementei, muitas vezes isso acontece, deixar o processo seguir, a pessoa que entra não vai muito a fundo por vários aspectos. Primeiro, muitas vezes por conhecimento, a pessoa não tem o conhecimento necessário de todas as etapas do processo, isso pode acontecer também. Muitas vezes por questões de comodidade, a pessoa diz, poxa, sempre deu certo assim, né? Ninguém está cobrando para mim reduzir custo, para que eu vou mexer nisso, né? Eu também não quero me expor, de repente, de trocar o despachante aduaneiro, o agente de cargas, a transportadora, ou o porto que faço a liberação das minhas importações, se nunca ninguém me disse para mudar, eu vou deixar assim, eu não quero me comprometer, de repente eu vou lá, dou uma ideia, né, e dou o azar de no primeiro processo que eu mudei, eu já vi muito acontecer isso também, eu me comprometo, troco o despachante, por exemplo. O despachante que eu contratei é muito bom, mas naquele primeiro processo teve uma dúvida, uma informação que de repente até eu não tenha passado para ele, enfim, e ele fez um registro errado, por exemplo. Já aconteceu. E aí eu vou me comprometer aqui dentro, com a direção, com o meu superior direto. Então, muitas vezes também tem isso, a questão de não querer se comprometer. O recado que eu sempre dou é o seguinte, olha, tenta analisar quem são os prestadores e chama para conversar, um por um. Claro, não precisa ser todos juntos, assim, né? Dentro do teu tempo também, que normalmente a gente tem pouco tempo, mas conversa e tenta entender e verifica com eles os valores que estão sendo cobrados e faz uma pesquisa de mercado, mesmo que pequena, com 3, 4 prestadores daquele mesmo tipo de serviço e analisa, poxa, mas será que o que eu estou pagando hoje é justo mesmo? Isso aí é um preço de mercado? Porque muitas vezes acontece o que a gente já viu diversas vezes e vê ainda hoje no mercado. Poxa, a gente tem uma relação, a empresa que eu entrei, por exemplo, hoje, né? A empresa que eu estou trabalhando agora, ela tem uma relação com esse prestador há muitos anos, né? Chega a ser uma relação quase que de amizade.
mas nem sempre a relação de amizade é uma relação de qualidade. Não estou dizendo que você não deva ser amigo do prestador, muito pelo contrário. Acho que quanto mais laços vocês tiverem, melhor. Mas tem que ser uma relação, pode ser de amizade, mas tem que ter a qualidade no serviço, né? E um preço também justo, porque senão fica algo bastante inviável, né? Porque a gente vê Respaldo, muito né? isso. Poxa, eu estou pagando muito, eu nem sei porque eu estou pagando muito. Então, fazer essa análise, olhar de perto, fazer uma breve pesquisa, uma cotação, por exemplo, não só de frete, mas de despacho mesmo, de transporte, ou de tarifa portuária, porque a gente imagina que os portos, muitas vezes por desconhecimento, né? Não, os portos cobram o mesmo valor. Na verdade, não é bem assim. Nem um pouco Eu assim, acho né? que é importante a cada operação que tu tem, principalmente quando está entrando numa empresa, né? Para depois, claro, tu vai conhecendo mais o processo, te colocando a par, é fazer uma previsão de custos, é fazer uma análise de todas as etapas, que eu acho que ali é onde você vai realmente conseguir deixar a tua relação custo-benefício bem mais interessante, né? É excelente, Paulo. A gente percebe que tem que ser muito estratégico na área de comércio exterior, né? Principalmente na importação, a gente tem que ser muito estratégico. Mas nada ainda que eu tenha visto, pelo menos aí, supera o botar a mão na massa, porque a gente precisa ser estratégico para entender, né, quais são até as questões de Incoterm eu vou negociar com o meu fornecedor. A gente precisa pensar, né, quanto que o fluxo de caixa da minha operação de importação vai impactar no fluxo de caixa, né, no giro de capital da minha empresa, porque a gente sabe que normalmente eu acabo descapitalizando antes, no momento de câmbio alto. A gente tem que ter um entendimento estratégico de conjuntura econômica do país, de rentabilidade, né, de capital, mas ainda assim precisa botar a mão na massa, precisa pegar na mão o processo, precisa acompanhar ele, precisa discutir, precisa sentar do lado do despachante e discutir, tá, mas esse porto, vamos fazer uma simulação por esse porto, precisa chamar o teu, quer seja o armador, quer seja o teu agente de carga, precisa chamar ele para conversa e dizer, tá, se eu fizer dessa forma, e o que o mercado está fazendo, o que os meus concorrentes, o que as empresas da minha região estão fazendo, para onde é que elas estão vindo, como é que elas estão operando, o que tem de novo. Isso só mesmo sentando e botando a mão na operação, né? É fundamental não abrir mão de estar inserido na operação, né? Exatamente. Acho que tem que estar no dia a dia muito focado em tudo que acontece no mercado, né? E muitas vezes o exemplo que a gente precisa para olhar determinada situação tá num concorrente, tá numa empresa que você conhece, que tem o mesmo tipo de operação, né? Não exatamente o mesmo tipo de produto, mas que tem muitas vezes um volume parecido, né? Um contato com algum amigo da área, muitas vezes, que, né, sabia assim, você trabalha com quem? Eu trabalho com X, Y, Z. Bom, legal. Que tipo de operação? Tem um pouco mais de conhecimento também, de contatos. É sempre bom o networking, não só quando a gente está buscando uma oportunidade no mercado de trabalho, mas também quando você já está dentro da empresa, para saber, né, o que você está hoje, como eu disse, pagando, se de fato está correto, se não está, tem que estar muito ligado, né, ligado nas notícias, ligado em tudo que acontece, porque o mundo é muito grande, mas cada vez ele está menor do ponto de vista das informações para a gente, né? Nosso trabalho, já, claro, é filtrar aquilo que está de acordo, que nos vai, digamos assim, colaborar com o nosso dia a dia, e com o que não está, enfim, mas a gente tem o acesso, né? Conversando com um amigo esses dias, a gente ria muito, porque ele me disse, poxa, Paulo, quando eu comecei, já tem um pouco mais de idade que a gente, quando eu comecei, ele disse, ele trabalhava na parte de exportação em visita em cliente, né? E no exterior, enfim, desenvolvendo clientes no exterior, ele me disse, cara, quando eu comecei, ele brincou, ele me disse o seguinte, quando eu comecei parecia aquela frase, quando tudo era mato, né? Ele disse assim, poxa, não tinha o WhatsApp, eu não ainda tinha o e-mail, mas o e-mail ali no início dos anos 2000 e tal, não tinha o WhatsApp, não tinha essa facilidade de comunicação que tem hoje, essas conexões de internet que mesmo aqui no Brasil a gente tem certa dificuldade, mas no geral melhorou bastante, né? Se a gente for lembrar que um dia já foi de escada, por exemplo, hoje Isso não estaria acontecendo, né? né, não tem mais a internet de escada que a gente tinha dificuldade, né? Então, assim, se evoluiu muito. Então, o mundo é grande, mas eu acho que você tem que estar atento. Esse é um desafio diário para o profissional.
quem quer entrar na área, a questão dos idiomas, extremamente importante também, né? A gente sempre coloca isso, embora possa parecer irrelevante. Poxa, eu estudo comércio exterior, então eu tenho que falar algum idioma. Isso é certo que sim, né? A gente não costuma colocar, mas quanto mais você souber, melhor. E principalmente identificar os hábitos inseridos, até para facilitar para ti também, né? Exatamente, exatamente. Paulo, para a gente começar a nos encaminhar para o fim da nossa conversa, né? A gente falou bastante dessa questão do externo, né? A questão dos fornecedores, dos prestadores de serviços, e do perfil, né? Bastante desse profissional que se precisa para esse novo momento do comércio exterior. Mas uma coisa que a gente acaba esquecendo às vezes e talvez seja um vínculo com o que a gente começou a conversar, quando as operações de importação elas fazem parte do planejamento estratégico da empresa, elas fazem parte do cerne do negócio da empresa. A gente tem que entender que também nós não somos uma ilha, né? E que também não devem existir ilhas dentro da empresa. E aí, às vezes, a gente faz tudo certo. Tudo está maravilhoso. O nosso fluxo de informação com os prestadores é ótimo. Com o nosso fornecedor, a gente conseguiu negociar a condição de pagamento ótima. Mas aí eu não consigo conversar com o meu financeiro para fazer os fechamentos de câmbio. Eu tenho a informação precisa, mas não consigo conversar com o meu fiscal, né? Para emitir as notas e para conseguir tirar logo do porto. Então, também dentro de casa tem que se fazer esse dever de casa, né? Tem que se ter essa integração. Exatamente, acho que esse é um grande desafio também internamente da empresa. Uma questão assim de disseminar essa cultura, né? De que todos os departamentos trabalhem no objetivo de um alcance único, né? O alcance da empresa. O objetivo comum de todos é o ganho da empresa. Se a empresa ganhar, todos vão ganhar, né? E se a empresa não for bem, todos também, por si só, não irão ir bem, né? O que eu digo? Eu acho que o importante é ter essa sincronização, essa integração entre os departamentos, como tu disseste. De repente, a importação lá teve sucesso na negociação com o fornecedor, né, no melhor momento, né, a operação está totalmente alinhada do comércio exterior, da importação. Mas aí você não tem o contato correto com o financeiro, não tem contato com compras, muitas vezes não tem contato com vendas, né, que acaba estando interligado em um momento da importação, né, também. E aí, eu acho que a operação, muitas vezes, que tu imaginou que teria ganho no final, se não estiver trocando dinheiro, pode estar até tendo um custo altíssimo, né? Eu acho que um dos tópicos que eu sempre gosto de abordar é a questão do treinamento interno. Isso é muito interessante, né? Tanto com pessoas de dentro da empresa mesmo, como empresas externas que estão, digamos, oferecendo esse tipo de treinamento. Qual seria o treinamento? Que, por exemplo, algumas pessoas, uma ou duas pessoas de cada departamento interagissem com outras pessoas de outras áreas num treinamento, conhecendo o que o outro departamento faz e o que aquilo impacta nas operações como um todo, né? Por exemplo, o financeiro sentar com a importação e saber, claro, linhas gerais, né? Não exatamente a total peculiaridade da operação, mas linhas gerais. Quem é o armador, né? Que muitas financeiros não sabem. Quem é o armador? O que é um transit time de navio? Quanto tempo leva a carga que eu estou importando dos Estados Unidos, da China, da Europa, né? Que tipo de modal que eu tenho? Coisa bem geral, assim, para poder entender um pouquinho do dia a dia. Por que eu preciso emitir uma nota de importação, né? Que só se emite, por que se emite a nota de importação depois que eu tiver a DI, né? Depois do desembaraço? Por que eu não posso emitir a nota de importação quando eu estou fazendo o embarque no exterior, por exemplo? Isso também foi um motivo de perguntas muitas vezes para a gente, né? Do financeiro, por exemplo, que foi o nosso exemplo, é entender por que naquele momento que a gente quer que ele faça um pagamento, né, ou, por exemplo, uma antecipação de numerário para um despachante, como se fosse o pagamento de um frete internacional para um agente de cargas que eu contratei aqui no Brasil. Por que ele não vai fazer o pagamento naquele dia que eu quero ou que o agente de cargas me cobrou? Ele precisa ter um tempo para provisionar valores, que o fluxo de caixa pode estar eventualmente baixo, né? Ou mesmo não estando baixo, aquele dia ele precisa daquele montante, né? Que fosse Uma outra 10 mil reais, obrigação. 50, 100 mil, ele vai precisar do valor para fazer um outro pagamento que é mais urgente que o nosso. Então, esse treinamento, esse conversar entre as áreas, eu acho
extremamente relevante. E todo mundo que eu conheço e fez isso de forma mínima, teve um sucesso bastante interessante. Excelente, Paulo. Acho que como mensagem final é bem importante isso, né? A gente falou bastante da importação, bastante dessas operações, mas a gente não pode esquecer que a importação ela é mais uma área que deve agregar para a empresa e ela não deve operar de maneira isolada. Então, nessa noite aqui, tivemos o Paulo Camargo, despachante aduaneiro, conversando conosco sobre importação, falamos bastante sobre esse novo momento, esse novo cenário que vivemos e o que se pode fazer. Paulo, em nome da Cagliari, da Teafnimundi, te agradeço a disponibilidade, a atenção por compartilhar conosco essa tua experiência e esse teu conhecimento. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Thiago, né? Agradeço também pela participação e fico à disposição. Precisando, a gente está aí para conversar. Tranquilo. Forte abraço. Forte abraço.